Deixar as pessoas à margem é planejado. A gente tem riqueza suficiente nesse país para incluir as pessoas. Então, são decisões políticas, decisões econômicas que fazem com que as pessoas vivam às margens e vivam em situações muito difíceis sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista social. Então, tudo isso é pensado. Então, a gente tem que pensar. Bem-vindos ao Autenticidades, mais um episódio começando. Eu sou Adriano Lisiero e esse é um podcast para as pessoas serem protagonistas das cidades onde elas vivem. E eu tenho o prazer de apresentar esse podcast ao lado da minha amiga Ludmila Rossi. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Lud, sou CEO do Juice Hub. Estou aqui muito feliz de estar numa mesa onde eu acho que talvez seja um dos episódios que eu mais aprenda, né? Porque é o meu recipiente nesse tema talvez ainda não esteja tão cheio e o do Adriano transborda. E dessas duas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje, que são protagonistas, eu não vou falar especialistas, né? Elas são protagonistas desse tema. Muito bom ter vocês aqui, meninas, muito bom. Sejam bem-vindas. Olha, antes de elas se apresentarem, queria pedir para você que segue a gente aqui no Autenticidades, deixar o seu like aqui embaixo. E você que ainda não segue, caiu nesse episódio do nada, seja no YouTube, no Spotify, não deixa de se inscrever aqui, deixar a sua avaliação e também interagir com a gente aí ao longo dessa conversa, porque o tema é muito importante, né, Adriano? Exatamente, tema fundamental para todas as cidades, que é a Lud. Meio ambiente, né? Meio ambiente, crise climática, né? Aquele negócio que a gente chacoalha aqui, acha que nunca vai chegar a conta pra gente, mas acho que a conta, o garçom já tá vindo, um garçom chamado Universo, né? Já tá vindo servir, né? Quem tá aqui com a gente, Lud? Temos a dona Marli, que eu queria muito, muito, muito ouvi-la. Você me falou dela várias vezes, então eu tava muito curiosa. É uma honra estar aqui, dona Marli. E temos a Jéssica também, então eu queria começar pela dona Marli, ela contando um pouquinho, né, quem é ela, o que que ela faz, o que que você está aprontando de bom, dona Marli? Olha, bom dia, para mim, para vocês é uma honra, para mim é muito maior, sabe, a alegria de estar aqui é assim, é a realização de sonhos, estar perto de pessoas tão bonitas como vocês, e importante, né, ter essa importância. A moral foi elevada agora. Tem essa importância tão grande, né, para o nosso meio, ambiente como um todo. Então, eu apronto muita coisa, né? Como eu falei, eu sou do tempo da Desi Gonçalves, então tenho muito, acho que tem hora que eu paro assim, caramba, aprendi muito com a Desi. Então, essa ousadia, essa rebeldia do nordestina, da pernambucana, que se não for para causar, a gente nem sai de casa. Muito bom. Então, a gente está aqui nessa cidade, nesse meio ambiente, nesse universo todo, aprontando tudo que aparece. Então, todos os desafios que aparecem, a gente transforma ele em oportunidades e vamos na luta. Onde é que você mora hoje, dona Marli? Olha, hoje eu estou em Cubatão. Perfeito. Numa cidade que eu amo de coração, que é a minha cidade de coração, depois do meu Recife, depois do meu Nordeste. Aqui a região da Baixada Santista é uma região que eu tenho uma admiração, porque parece muito com o Nordeste aqui, e tem muito nordestino também, né? Então eu me sinto em casa. Eu estou na Vila dos Pescadores, é onde é o meu quarto, porque a Baixada Santista é a minha casa, Cubatão é a minha casa depois do meu Nordeste. Então eu sou uma mulher do mundo, do universo. Só que eu tenho um quarto agora na Vila dos Pescadores. Então na Vila dos Pescadores eu estou, no geral, de tempo já algum em janeiro. Eu tenho um filho com 45 anos, então ele nasceu na Baixada Santista, meus 3 filhos. Então, o melhor de mim está em Cubatão, que são meus 3 filhos. E é uma cidade que é uma cidade, minha família é de lá, né? Revelações aqui, não sei se todo mundo sabia disso, mas é uma cidade que é difícil. Um monte de gente fala, amo Santos, amo Praia Grande, né? Mas você vê muito menos de... Muito bom você falar que ama Cubatão, né? Porque eu amo Cubatão. Todas as cidades merecem esse cuidado e esse carinho, né? E você, Jéssica? Eu moro em Santos, né? Tô aqui há 10 anos e eu sou bióloga e eu trabalho aí com comunidades, né? Embora seja bióloga, eu não fui pro lado dos animais, né? Eu trabalho com pessoas. Então, desde lá que são animais também, né? Vamos lembrar disso. A gente sempre tem que lembrar disso, né? Sim, que tem essa coisa. Nossa, você é bióloga, mas trabalha com gente? Sim, sou bióloga de gente, eu falo. A gente é bichinho também, né? É animais que a gente diz que é racional, né?
Então, boa, dona Maria. que a gente diz, a gente acha que é racional. Animais humanos, trabalho com animais humanos. E é isso, eu trabalho com mudanças climáticas, né? Minha primeira pesquisa foi com mudanças climáticas e pescadores, né? Lá na graduação. E aí eu segui nessa área, né? Trabalho com pesca até hoje, com pescadores, né? Na verdade. E tô aí nas comunidades trabalhando lado a lado com os pescadores já há uns 5 anos, pelo menos. E você falou que você chegou em Santos há 10 anos atrás. Você é originalmente da onde? Eu sou de Bauru. De Bauru. Do interior também, né? Então, olha que Isso. curioso, né? A gente tem vários backgrounds. Eu sou a única santista aqui, São gente. 3 migrantes aqui que A vieram. cota, exatamente. Só a cota santista aqui. Porque, justamente, gente, apesar da gente estar gravando aqui em Santos, né? Diretão do Gonzaga, a gente não quer construir um podcast só sobre o nosso umbigo, né? Mas é muito importante também a gente ter olhares e perspectivas, né? Então, a gente está gravando daqui, né? Que acho que a gente vai falar nisso, né, Liseiro? Sim. Que talvez seja um dos lugares mais impactados ambientalmente, né, no estado, né? E a gente não fala muito disso, né, tal. Então, é importante a gente ter essa perspectiva daqui, das comunidades, principalmente. E eu quero começar esse episódio dando um relato, um sofrimento que eu estou passando, que eu fui para algumas cidades, né, no Brasil, para abordar essas cidades sob o ponto de vista da relação das pessoas com a paisagem. E aí eu fiz um post no Geopanorama, gente, que eu fui para Manaus, que é uma cidade lá no estado do Legal. Amazonas, e eu fiz um post falando que foi uma das cidades com menos árvores na rua que eu vi. Por incrível que pareça, porque você vai para uma cidade, né, uma floresta urbanizada, como a Berta Becker chamava, que era uma geógrafa, e você vai para lá e quase não vê árvore na rua. Então, para mim, foi um choque. E aí eu falei disso e as pessoas, muitas concordaram, só que sempre tem aquelas pessoas que aparecem e falam, não, mas é um absurdo, porque tem árvores na minha rua, porque... E assim, eu vejo que as pessoas muitas vezes vivem numa bolha. Não só em Manaus, como em qualquer cidade. As pessoas parecem que não sabem a realidade onde elas vivem. Especialmente Manaus, né? Porque a gente tem a ideia que a floresta amazônica está por ali, por pertinho, né? pois Então, é. normalmente, eu acho que é meio frustrante. Cadê as árvores? Não é que tá? Não tá Exatamente, aqui. Dona Maria. Assim, eu quero perguntar para a senhora. A senhora acha que as pessoas da Baixada Santista, onde a gente está, ou de qualquer outra cidade no Brasil, que a senhora conheça ou que a senhora tenha contato, elas geralmente sabem do que acontece em relação ao ambiente onde elas estão inseridas? Elas têm essa noção? Olha, no meu olhar, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque, como você colocou agora, você foi para Manaus e achando que ia encontrar pelo menos a rua arborizada. E você falando, eu também já imaginei que teria árvore na rua. Então, isso mostra que a gente não tem muito conhecimento da nossa realidade, do nosso país. E vou mais perto, às vezes, da nossa própria rua. Do nosso próprio, que está ali pertinho da gente. A gente não sabe o que está acontecendo, porque as coisas estão numa dinâmica muito grande. Então, as pessoas estão muito envolvidas com tudo ao mesmo tempo e esquecem de olhar para ali do lado, para o que está acontecendo do seu lado, no seu vizinho. Então, às vezes, acontece alguma coisa na sua rua e você não toma conhecimento. Às vezes está pegando fogo ali do lado, sabe? E as pessoas não ficam sabendo. Então, essa coisa ambiental também. Às vezes o ambiente está sendo impactado ali do ladinho e você não toma conhecimento. E o que você gostaria, dona Marli, que as pessoas aqui da região da Baixada Santista como um todo soubessem, né? Como você acompanha, né? Muito de perto essas questões. O que você gostaria que essas pessoas soubessem? Olha, é muita coisa. A informação, a gente vê que a comunicação, que é maravilhoso estar aqui com vocês, porque eu sou do tempo, como eu falei, da Desi Gonçalves. Então, a comunicação, para mim, eu estou descobrindo. Cada vez que eu me envolvo mais com a comunicação, mais eu fico encantada como a informação está chegando em tempo real às pessoas. Por outro lado, há um contraste que as pessoas também parece que não assimilam essa comunicação. Então, há um ruído de comunicação muito grande nessa via de mão dupla, da comunicação chegar até as pessoas e as pessoas receberem, né, como deve ser. Então, eu acredito que as pessoas têm que olhar mais, sabe, para perto de você, do seu lado, não olhar só para o seu umbigo, sabe? Só olhar para dentro, só porque eu. Olha para o seu próximo, olha para o seu vizinho. Procura saber o que está acontecendo.
sabe, no seu meio, e se informar, não com as fake news, sabe, não só com o dedinho no computador, no celular, mas de olhar no olho das pessoas. A campo, né? Exatamente, pro e olhar no olho das pessoas, dar um bom dia, que não custa nada, um sorriso, e ali interagir mais um com as outras. Porque a gente vê, por exemplo, em Cubatão, muita coisa ambiental acontecendo e você vai falar com as pessoas, mas isso é aqui do lado. A nossa amiga falou, né, do trabalho dela como pescador artesanal. Alguns anos, de 2015 para cá, que foi o marco do incêndio da Ultracargo, a gente foi fazer um levantamento dos pescadores artesanais. Cubatão não tinha nenhum registro. Quando a gente falava que tinha pescador artesanal na Vila dos Pescadores, muita gente não acreditava. Não tem pescador na Vila dos Pescadores. A gente teve que fazer um levantamento, sabe, de documento, de registro mesmo, de quem era que vivia diretamente e indiretamente da pesca artesanal, porque a gente tem um rio Casqueira ali do lado. E a pesca artesanal é uma realidade. A economia da comunidade gira em torno da cata do caranguejo e da pesca do peixe, assim, para subsistência. E Cubatão não tinha nenhum registro. Guarujá ainda tinha alguns registros de pescadores artesanais, mas Cubatão não tinha. Então, isso prova para a gente, com muita clareza, que desde as autoridades, que deveria ter mais informações para passar, porque são formadores de opinião, até as pessoas mesmo, sabe, comuns, os cidadãos comuns, que não se informam. Então, eu acho que nós temos essa função. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, porque é muito bom ver jovens lindos como vocês fazendo... Jovens, olha você daqui, olha, lá em cima. É uma juventude maravilhosa que está aqui, gente. E tendo essa tranquilidade nessa comunicação, sabe? A gente poder, sabe, se comunicar. E as pessoas também receber essa comunicação e ter a liberdade de dizer assim, não gostei daquela velha que estava lá falando aquilo. Então, enfim, essa liberdade de expressão, de falar e de se comunicar é muito bom. Sim. E a senhora vê, né? Um lugar chamado Vila dos Pescadores. Sim. E ainda tem gente que fala que lá que não tem pescador. Falaram. Assim como falaram para mim que em Manaus, que é a cidade que mais tem, a capital brasileira, com o maior número de indígenas. Tem gente nos comentários lá no Geopanoramas falando que não tem indígena em Manaus, falando que as pessoas são descendentes, que elas não são indígenas. Que Então, essas assim, pessoas vieram, né, de algum OVNI, né, e caíram aqui. muita desinformação, né? Jéssica, você que é uma pesquisadora, que estuda sobre a questão da relação das pessoas com uma fonte alimentar, que são os peixes. O que você acha que as pessoas menos sabem sobre essa questão que elas deveriam saber? Sobre a questão do meio ambiente. Sobre a questão alimentar. Então, tem muitas coisas, né? A gente... Tem muitos assuntos que são delicados de se conversar quando a gente fala em segurança alimentar, como a dona Marli trouxe, né? Ela falou que a economia, né, da comunidade gira em torno da pesca. E a Baixada Santista tem muito isso. A pesca artesanal, ela é responsável por 60% do pescado. Então, a gente come muita coisa que a gente muitas vezes não sabe nem de onde vem, como é capturado, quais são os processos que acontecem ali pro camarão, por exemplo, né? Chegar até a sua mesa, pro caranguejo, né? O próprio caranguejo. Eu estive lá na vila, né? Eu vi de perto também como é a cata, a venda, né? Tem muitos empecilhos, muitas limitações, né? Da própria comunidade, mas por quê? Porque vem... coisas lá de cima, né? Você pode vender aqui, mas você não pode vender lá, né? Tem a questão de contaminantes, que é muito delicada de se falar também, né? Quando a gente fala mas vamos falar, porque o Lisiero me falou, ele falou assim, depois de você conversar com a Jéssica, acho que você não vai querer comer camarão mais aqui em Santos, não. Eu posso garantir para vocês que eu amo tudo que vem do mar, todos os frutos do mar. Caranguejo, então, é minha paixão, mas eu não permito que meus netos comam. Eu falo, olha, eu já estou saindo de cena, eu já curti bastante, vocês têm muita coisa para curtir, porque não é que eu ouvi dizer, sabe? Eu ouvi dizer e procurei saber. A tabela periódica dos contaminantes todo tá por ali. Tá andando com caranguejo, junto com caranguejo. Tá junto com caranguejo. Essa é uma questão bem delicada, assim, né, de se conversar quando a gente fala de pescado,
Porque na verdade, assim, tudo que a gente consome está contaminado em algum nível, né? Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente tem que pensar na diversidade dos nossos alimentos, né? A gente aqui no Brasil, ainda bem, temos uma variedade imensa aí de alimentos. Então, tudo gira em torno da diversidade da sua alimentação. Se você comer muito tomate, por exemplo, se você comer só tomate, você vai ter uma intoxicação por agrotóxico, se esse tomate não for orgânico. Se você consumir só o camarão, você pode ter também alguma coisa. Se você consumir só o caranguejo, você pode também ter algum problema aí, Ou seja, né? você come todo dia essas coisas. Todos né? os dias, porque é o seguinte, né? Como eu disse, tudo que a gente consome tem algum nível de contaminação por alguma coisa, alguma substância, certo? Então, o que acontece? O nosso organismo, ele aceita certos níveis de substâncias. Então, é muito delicado a gente falar de contaminação, né? Principalmente os animais que a gente chama de bioacumuladores, né? Que são os animais que eles filtram e eles acumulam essas substâncias no corpo. Tipo ostra, marisco, Exatamente. essas coisas. Sururu, como chamam em outros lugares do Brasil. Exatamente. Esses animais aí que as pessoas têm muito mais medo, né, de consumir, porque são bioacumuladores. Isso tem estudo falando, né? Mas é sobre isso, né? O que a gente precisa prestar atenção antes de falar sobre contaminação, né, dos organismos que a gente consome, é justamente isso. Quais os níveis de contaminação que esse animal tem. Sim. Então, quando a gente fala de, por exemplo, mercúrio, né? Muitos peixes têm contaminação por mercúrio, mas existem níveis, né? A gente tem níveis de contaminação que o nosso organismo suporta, né? E tem estudos científicos que comprovam isso. Então, não é que assim, a gente precisa deixar de consumir algum pescado por conta dessa contaminação que, na verdade, a gente precisa ter o estudo científico colocado ali às provas, né? Não de forma sensacionalista, como muitos veículos de comunicação fazem, né? Recentemente a gente teve um problema com isso, né? De um estudo que foi feito aqui na Baixada Santista, falando sobre contaminação de microplásticos, né? E isso repercutiu de uma maneira muito negativa. Então, só para contextualizar, essa notícia de que o estuário de Santos é uma das regiões do mundo com maior contaminação de microplásticos, né, do planeta. Mas então, isso é verdade. É verdade ou não? Então, não é que não seja verdade. Tá, o problema é que a forma como isso é passado precisa ter cuidados. Porque quando você joga uma notícia dessa pro mundo, da forma sensacionalista, como foi, feito pela imprensa, Sim. isso chega de diversas maneiras para as pessoas. Isso prejudica as pessoas. Prejudica quem vive desse ambiente, os pescadores. Prejudica a venda desse produto. Então, se esse estuário é contaminado, eu não vou comprar peixe, caranguejo que venha dali. Então eu vou comprar de outro lugar. Mas aqui na Baixada, a gente tem muita diversidade também do pescado, porque tem pescado que vem lá do sul para cá também. É isso que eu ia perguntar. Tem regiões que estão menos comprometidas, digamos assim, né? Você falou de Cananéia, né? Isso é real? Sim. Eu lembrando que eu sou totalmente leiga nessa questão. Eu tô lá comendo camarão e falando, manda camarão, entendeu, gente? Mas é isso. O problema não é consumir o camarão, não é consumir o caranguejo. O problema é a quantidade, sempre, né? E ter diversidade na sua alimentação. Não é uma boa ideia comer camarão todos os dias de café, almoço e janta. Exatamente. Né? Tá. E nem nenhuma outra Mas coisa. a dona Marli não recomenda o caranguejo Os meus pros netos, não. De jeito nenhum. Ela até come, mas porque existem algumas comunidades onde o pescado é a base alimentar dessas comunidades, não é verdade? Então eles comem quase todo dia. Porque, poxa, vai comprar um frango, vai comprar uma carne no Mercadão, dona Marli. Tá Mas caríssimo. olha, a Jéssica levantou uma questão, falou uma questão que é muito séria, realmente. A forma como essa informação chega. Sim. É igual aquele cara bonitão que a gente paquerou, aí ele chega e diz que ama. E a gente vai e acredita que ele tá amando mesmo. Aí, de repente, ele diz, não, eu amo só um pouco, eu não amo muito. Aí você diz, caramba, eu achava que tu me amava muito. Então, eu acho que fazendo essa comparação, né? Até para descontrair um pouco, que o assunto é muito punk, gente. Sim. A gente que está dentro da comunidade, porque você imagina, a Baixada Santista foi tida como Vale da Morte. Sim. Como eu falei, eu sou do tempo da Desi, né? Muita gente deve estar pensando isso ouvindo esse podcast. A dona Marli mora na cidade, Cubatão, Eu morei... que é conhecida em vários lugares como a cidade mais poluída Exatamente. do mundo. Eu morei na Vila Paris. Meu filho nasceu na Vila Paris. O que é a Vila Paris, para quem não conhece, dona Marli? A Vila Paris, ela me proporcionou eu ter essa garra que eu tenho hoje de luta pelo meio ambiente, de defender o meio ambiente,
Porque eu ficava possessa, que quem não sabe, a gente, 40 anos atrás, poucos anos atrás, não existia fralda descartável, era fralda de tecido. E as minhas fraldas, eram aquelas bandeirinhas brilhando, branquinha no varal, e saltava um pó preto na Vila Paris, que sujava todas as minhas fraldas. E eu dizia, mas de onde vem esse pó? Aí depois soltava um gás que meu filho não conseguia respirar. Meus olhos ardiam, a garganta queimava. Eu dizia, meu Deus, que lugar é esse? Eu tô no final do mundo, sabe? Aquela coisa assim. E isso fez eu ir atrás de quem era que sujava as minhas fraldas. Porque eu tinha que colocar um plástico no varal. Então a Vila Paris era um bairro, era uma comunidade grande, num vale, e em volta muita indústria. E naquela época não existia filtro nas indústrias. Então, todos os descartes eram soltados no meio ambiente. Então, Vila Paris, ela foi um marco. E o manguezal recebia toda essa descarga dentro do mangue. Então, você imagina toda a tabela periódica, todos os produtos contaminantes, assim, essas coisas que... É uns nomes bonitos, mas que faz um mal danado. Sim. Sabe? É uns nomes que eu nem sei pronunciar. Do cádmio, a Jéssica vai me ajudar aqui. O mercúrio é o mais bonitinho, mais fácil de pronunciar, mas é uns palavrão realmente muito grande. Então, daí você imagina quanto tempo, mais de 30 anos, meu filho tem 45 anos, esses produtos foi para o mangue. Foi para o meio ambiente. Eu vivi esse o tempo todo. O meu filho era um bebezão lindo. Então, nessa época, eu já morava em Cubatão e sempre tinha parentes longe, porque a gente veio do Nordeste. Então, uma família grande, nordestino, quando tem menos irmãos, era 11. Minha mãe teve 18 filhos, então você imagina. Então, todo mundo espalhado em algum lugar. E a comunicação nessa época era as cabines telefônicas. Então, quando chamava ligação para Cubatão, aí todo mundo ficava, Cubatão, Vale da Morte. Cubatão já era conhecido como a cidade mais poluída do mundo. Sim. Aí eu saía com aquele bebezão lindo para ir atender o telefone na cabine. Entendia. Quando eu voltava, as pessoas... E é curioso, esse bebê nasceu em Cubatão? Nasceu. Ele é normal? Ele não tem 2 cabeças, não tem 4 braços, ele só tem 2. Olha. Aí eu fazia questão, porque eu já amava Cubatão. Mas realmente tinham crianças que nasciam Tinham crianças que nasciam sem né? cérebro, Sim. com problemas seríssimos de deformação. Mas a minha criança era uma criança normal. Daí eu, como toda mãe coruja, eu mostrava e defendia Cubatão, porque eu já amava Cubatão. Mas eu tinha essa realidade ali, pertinho. E o que mais me indignava era ver meu filho passando mal. Foi aí que eu fui para a Vila dos Pescadores, porque quando eu tinha um parente na Vila dos Pescadores, quando eu chegava na Vila dos Pescadores para passar o dia e tal, meu filho não passava mal. A gente não sentia aquela dor na garganta, não tinha os olhos queimando. Então, eu digo, olha, vou morar aqui. Vim para cá, porque financeiramente e economicamente era onde a situação financeira permitia. Só que na Vila dos Pescadores não tinha água nem luz, mas não tinha poluição, pelo menos naquele mesmo nível. Que a gente está falando de que ano, mais ou menos? Isso nos anos 70 e 80. Tá. Foi 78 que meu filho nasceu, nos anos 80. Tá. Então, Cubatão, eu ingressei nessa luta ambiental até ver Cubatão ser símbolo da recuperação da ecologia na Eco 92. Então, Cubatão foi símbolo quando o Guará Vermelho começou a voltar. Sim. E as indústrias de filtro. Então, a gente teve assim, essa alegria de saber que a gente estava com o dedinho lá também, ajudando a transformar. Como até hoje a gente fica procurando transformar vidas para melhor, né? Para melhorar a vida das pessoas. Só que essa poluição de 30 anos, que tem outra particularidade nisso tudo, o manguezal... O mangue, eu não sou especialista não, tá, gente? Eu não me formei em nada. Eu alisei o banco da faculdade, mas não posso dizer eu sou. Eu estudei um bocado de coisa e continuo estudando ainda, por conta própria. Então, eu sou formada na vida. Mas o mangue, ele é um filtro natural. Então, ele absorveu tudo, aquela sujeirada toda das empresas. 30 anos ali, baixou todo, foi tudo lá pro filtro, lá pro fundo. Aí começou o desenvolvimento e o progresso que está nos dias atuais. Por isso que eu concordo com a Jéssica, quando ela fala, a gente tem que ter muito cuidado. Mas a gente precisa conhecer a verdade.
como a própria palavra de Deus diz, conhecereis a verdade que ela vos libertará, as pessoas não têm que ter medo de falar a verdade. É verdade, gente. Então, vai lá procurar saber. Não vai em fake news. Sim. Então, essa poluição toda de muitos anos atrás, que o mangue ali filtrou, e com esse desenvolvimento começaram a cavar aqui, cavar ali. Tirar o manguezal. Fizeram um buraco tamanho do Maracanã, botaram um monte de sedimento dentro. Um buraco, olha, tamanho do Maracanã com... Ai, agora me perdoe que eu não posso dizer isso com certeza, mas acho que é uns 15 metros de profundidade, ou é 25, agora não sei por causa do calado. Que é a cava Que é a subaquática. cava subaquática. Que é uma área cercada por uma rede fininha, Sim. onde eles estão jogando sedimentos, que é areia Agora contaminada. tiveram, lógico, todos os procedimentos, né, tidos, né, de segurança, Sim. porque até onde é conveniente. A gente tem um namorado lindo, maravilhoso, e ele diz que ama, e até onde é conveniente a gente acreditar que ele não é um canalha. Ele tem um olho tão bonito, ele fala aquilo, mas é só naquele momento, depois ele vai falar outro. Então, as indústrias, eles têm que saber que são pessoas, são vidas que eles estão lidando. Eles têm que falar a verdade, não tem que tapar o sol com a peneira. Olha, vocês vão, procuram uma vaselina, alguma coisa, porque vocês vão precisar dela, porque o negócio vai feio. Ou então, gente, a gente está tentando. A gente está falando, mas fala a verdade, seja ela qual for. Mas tem que falar a verdade. A contaminação é X. Alguém falou para mim, me corrija, Jéssica, se eu estiver errado, que, imagina, dona Marli, uma gota de água sanitária num copo cheio d'água. Se a senhora beber, não vai dar nada. Agora, imagina um copo de água sanitária com uma gota d'água, ao contrário. Então, é uma comparação mais ou menos assim dos contaminantes. Agora, a gente não é especialista. A gente não sabe. Então, os especialistas falam, aí a gente vai ver na prática. Então, o que é que eu observo na prática? Na prática, ali na Vila dos Pescadores, tem um número muito alto de pessoas que morrem com câncer. Eu tenho alguns amigos pescadores que têm problemas sérios de fígado. Tem outros que realmente já foram a óbito. A gente vê crianças com problemas respiratórios. Então, a gente sabe que a saúde pública, ela tá meio capenga, né? Assim como os outros segmentos, educação, segurança, etc., coisa e tal. Mas isso precisa de quê? Que os órgãos competentes, né? Os órgãos que fazem toda essa fiscalização e que passam essas informações para as pessoas, passem realmente a informação verdadeira para a gente poder ter essa tranquilidade. Quando eu falo que eu não deixo meu neto, eu oriento, né? Não come não, deixa para comer depois. Então come só uma patinha, só esse pedacinho, porque eu lembro muito dessa comparação, como a Jéssica colocou, da concentração. E uma vez, outra, o teu organismo vai limpar, vai, sabe? Tu é filho de pernambucano, né? Tendência, ascendência, vai segurar a onda, né? Mas, porque eu como bastante. Eu agora já nem está tendo tanto no estuário como antigamente, assim, a abundância de pescado, como tinha. Mas a gente fica preocupado até onde até onde está, para até poder passar para as pessoas que a gente ama e que a gente quer, que tenha a informação correta. Até onde tem o nível de contaminação, né? Porque a gente não é contra o progresso nem o desenvolvimento de forma alguma, mas a gente apela para o bom senso mesmo dos grandes investidores que cheguem aqui investindo o seu dinheiro, mas que não pense só no lucro, que não queira só o bônus, sabe? Leva também a parte do ônus, porque o que eles fazem? Eles vêm aqui, investem, levam o dinheiro todo e a gente paga a conta. Exatamente. Precisa ter uma contrapartida muito importante para o território, muito, né? esse equilíbrio, né? Eu queria pegar um gancho, você falou o negócio da cava, né? E a agência pública da Natália Viana, né, e de um time muito competente de jornalistas investigativos, em 2019 fizeram uma mega matéria, uma mega investigação sobre a questão da cava subaquática. E aí eu queria ler um trechinho, né? Eles começam contando o personagem de uma menina negra, que em 2019 tinha 8 anos de idade, né? E aí eles começam a falar, né, dela. Essa menina chama Maria Vitória e ela é neta de... o que está na matéria? Neta de pescadores, a menina diz que não sabe nadar
embora tenha como quintal o Rio Casqueiro, que divide as cidades de Santos e Cubatão no litoral paulista. Além de toda a poluição visível, a região foi conhecida no passado como Vale da Morte, por ter sido considerada pela ONU, em 1981, a cidade mais poluída do mundo. Hoje, a ameaça de um novo desastre ambiental volta a rondar a região. O motivo, uma cava subaquática. E pouca gente fala disso, tá na Baixada Santista, pouca gente fala disso. A gente vai deixar esse link aqui no YouTube, se você estiver vindo no YouTube aqui embaixo, para quem quiser ler a matéria completa, né, que foi fruto de uma investigação muito longa. Aliás, parabéns à agência pública, porque sempre está revelando coisas, né, que geralmente as pessoas não querem tocar. E aí eu acho que é importante a gente trazer isso, né, apesar da gente não estar falando só da Baixada Santista, né, mas é uma região muito importante para o estado de São Paulo, né, e sem aquela autoestima bizarra do Santista, né? É uma região importante para o mundo, né? Eu quero aproveitar, Lu, de fazer um paralelo com outra cidade que eu acabei de visitar, que é Maceió. Maceió é uma cidade onde, embaixo da casa das pessoas, estava sendo explorado um minério, chamado sal-gema. E as pessoas não sabiam disso. Elas sabiam que em Maceió era explorado esse minério, mas não sabiam exatamente onde era. Até que, de tanto explorarem, em 2018 aconteceu um terremoto nas minas que ficavam no subsolo e 50 mil pessoas foram expulsas das suas casas em Maceió. Eu acabei de voltar de lá, as pessoas perderam as suas casas para mineração, para uma empresa que chama Braskem, e pronto. A Braskem entraram na justiça, né, para que a Braskem desse um valor justo pela casa das pessoas. Isso não tem acontecido. Muita gente teve que aceitar um dinheiro muito menor do que valia a sua propriedade. Imagina 50 mil pessoas tendo que buscar outra residência numa cidade, o mercado imobiliário sentiu isso, tinha muita procura, e aí o preço das casas aumentou pra caramba. Então, assim, a gente está falando da Baixada Santista, de pessoas que muitas vezes desconhecem o que acontece na sua região, por uma questão de desinformação, que é muitas vezes praticada pelas próprias empresas que não têm qualquer compromisso com o território onde elas se instalam, na maioria das vezes. Eu tenho falado isso em muitos episódios aqui. As empresas se instalam em busca do lucro, desorganizam os territórios e quando não vale mais a pena ficar ali, elas simplesmente pegam suas estruturas e vão para outro lugar. Que é o que a gente vê acontecendo pra caramba no mundo e as pessoas ficam ali. E as pessoas ficam sofrendo. As pessoas perdem suas casas, as pessoas perdem suas fontes alimentares. E uma coisa dessa, como agência pública, e para levar informação para as pessoas, um dos principais componentes é a universidade. A universidade pesquisa, a universidade tem um papel muito importante como conhecimento. A gente viu o que aconteceu nesse país quando a gente menospreza a ciência. A gente viu o que aconteceu nos últimos anos. E, Jéssica, você como alguém da academia, como que você vê e qual o seu esforço também em comunicar a ciência para as pessoas de um jeito que as pessoas entendam? Porque muitas vezes os artigos científicos não chegam nas pessoas, esse conhecimento todo. O que a gente tem que fazer para que isso chegue nas pessoas? Então, eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, porque justamente quando a dona Marli colocou, a gente tem que saber a verdade. Só que pra gente saber a verdade, tem que acontecer exatamente isso que você trouxe. A ciência, ela tem que chegar para a população. A ciência, ela tem que ser feita para melhorar a vida das pessoas. Sim. Né? Não para ficar ali presa na comunidade científica. Isso é uma crítica que eu venho fazendo há alguns anos já, a própria academia, né? Porque a gente está ali, a gente pesquisa, muitas vezes com muito esforço, porque nem sempre tem financiamento. Então, né, a minha pesquisa mesmo com mudanças climáticas, eu fiz o meu próprio bolso, porque não tive financiamento também dentro de uma universidade pública. Então, eu acho que, assim, a ciência, para começo de conversa, ela tem que virar uma chavinha mesmo, né? De o que a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo. É pra gente mesmo? Não, tem que sair dali. A ciência tem que servir para algo útil, tem que ser útil para a população. E aí, o que acontece, né? Você falou da Braskem, por exemplo, né? Aqui na Baixada Santista, a gente tem muito exemplo de como as pessoas não têm informação. A gente começa por que muitos cientistas nem sabem da existência da área continental de Santos. Sim. Né? A gente tem muitos bairros na área continental de Santos e muita gente nem sabe que esses bairros existem. A gente tem ali Monte Cabrão, Caruara, Ilha Diana. As pessoas conhecem ali mais ou menos Ilha Diana porque tem um turismo, né, de base comunitária e tal. De um tempo pra cá, né? Exatamente. Porque há, sei lá, 10 anos, né? Assim, em 2010 ninguém
tinha ouvido falar, né, assim. Então, não chega, né? E são essas populações que estão ali na beira do estuário também, que elas estão vivendo também os impactos de tudo isso que a Dona Marli colocou, né? Das empresas chegando com tudo, né? Você colocou da Braskem, eu ia colocar que aqui na Baixada a gente tem uma situação no Guarujá, que é no bairro de Conceiçãozinha, né? Que é um lugar que muita gente também não conhece. É um local que sofre bastante, principalmente com a chegada das empresas ali, né? A gente tem ali uma área de palafitas também, onde as pessoas, elas acabam sendo expulsas, empurradas, na verdade, né? Porque as empresas chegam, né? Ali, se você for nas palafitas, as casas, né? Elas estão de frente para os terminais, né? É uma distância curtíssima. Os terminais do porto, né? Isso. Então, assim, perde a área de pesca, né? Ali tem muito pescador, então eles perderam a área de pesca, não pode pescar aqui, não pode mais pescar ali, porque as empresas tomaram conta do território. Então, além do problema da contaminação, da poluição, eles ainda dominam um território que não é deles. Sim. Né? Então, assim, é muito grave tudo isso. E as pessoas realmente não olham para isso, não têm essa informação. Muito porque, como vocês bem colocaram, as empresas fazem questão de que isso não chegue também, mas também porque quem está fazendo esses estudos não está fazendo divulgação científica, falta divulgação científica aqui. Né? A gente precisa entender que ciência tem que dialogar com sociedade. Exatamente. E isso é raro. Esse caso que aconteceu agora dos estudos, né, aqui do estuário, tem repercutido, né, de uma maneira negativa dentro de alguns grupos de pescadores, porque a informação chegou, né, por um veículo de comunicação aí muito sensacionalista, colocou as informações científicas de forma, né, assim, jogadas, e aí chega de qualquer forma para a comunidade. É claro que a comunidade vai se armar contra a ciência. Porque como assim vocês estão prejudicando o meu território, onde eu tenho... a minha sobrevivência, né? Não vou mais é minha base peixe. de sustento ali, né? Sim. Então, como que chega um monte de cientista aqui falando que vai estudar e na verdade, só tá aqui para prejudicar a gente? Quando, na verdade, não é nenhum nem outro. O que acontece é exatamente isso, é uma falta de comunicação. De quem tá ali fazendo ciência e dos veículos de comunicação, Sim. que tem que passar a informação correta. Né? Mas, assim, falta um pouco dos dois lados, né? A ciência também tem que estar disposta a passar a informação correta e de forma didática que as pessoas entendam. E assim, né? uma crítica, né, que eu faço por exemplo, você abre a matéria aqui da agência pública, né, falando da questão da cava, você olha no olho, né, do pescador, você vê imagens, você vê os personagens, pessoas, né? né? E no fim das contas, a ciência muitas vezes não olha, não tem esse cuidado, né? Um site, Adriano, que uma vez o Napoli me mostrou e eu fiquei, assim, extasiada, né, com a capacidade de desenvolvimento de visão de mundo que esse site dá, chama Gapminder e o site chama Dollar Street. Então, basicamente, é um site onde você bota, né, a renda das pessoas, da renda familiar, você bota o país e você começa a ver como aquelas famílias com aquela renda familiar naquele país vivem, né? Sim. Então, ele bota sapato favorito, como escova os dentes, principal refeição do dia. E você começa a ter um olhar de empatia que não é científico, mas você começa a desenvolver outros... Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso dessa forma, né? Então, quando a gente vê matérias... da agência pública, quando a gente pode, né, conversar com as pessoas, a gente se aproxima dessa realidade. Sai da bolha, né, Luiz? E não fica blindado. Exatamente esse Porque a gente tem ponto. que entender a cidade, a gente está no caso brasileiro. Eu gosto muito de ouvir a galera do slam, do hip hop, porque uma coisa que eu aprendi, que eu aprendo muito com eles, é que as cidades brasileiras é a quebrada. A quebrada é a cidade. Não é? A maioria da população que vive nas nossas cidades não está vivendo com varanda gourmet, não está vivendo aí com ar-condicionado todo dia. Né? Então, o que me preocupa é justamente isso. Quando a gente discute cidade, muitas vezes, a gente pauta a cidade para quem já é privilegiado. Então, a gente discute, sei lá, o trânsito, essas coisas, mas sob o ponto de vista do automóvel. Discute a área de lazer, sendo que tem edifícios que confinam o lazer dentro dos edifícios e não pensam na cidade. A maioria da população está aí 4 ou 5 horas no busão, né? Tá trabalhando 10, 12 horas, está em comunidades que sofrem violência diariamente, né? Que são menosprezadas, têm preconceito, onde ocorrem operações policiais, que
matam pessoas diariamente, as pessoas sequer sabem disso. E as comunidades são os escudos, né? Exatamente. Dona Marli, como que a senhora sente isso, vivendo numa comunidade que é uma comunidade empobrecida na nossa região, né? Que muitas vezes a senhora mesmo falou que as pessoas não conhecem, não sabem, acham que lá nem pescador tem. Como que a senhora vê essas comunidades, essas quebradas, como sendo representantes das cidades que a gente fala? Olha, antes de responder essa pergunta, eu só queria complementar essa questão ambiental, que você vê, a cava subaquática, ela está a 2 quilômetros da comunidade, muito pertinho. E as pessoas dentro da comunidade não tinham conhecimento, assim como não tem conhecimento de um outro projeto, de um outro empreendimento que é tão medonho, assim, que se a gente for levantar essa questão aqui, eu acho que vai um monte de gente falar. Porque é uma bomba atômica que está ali, sabe? Que a gente fala que é um navio-bomba que está ali também, bem pertinho. Que é um projeto de regasificação. Esse nome é bonito. Sim. Que vai botar um navio grande, que vai estar ali com depósito de gás, e vai um outro navio abastecer. É um empreendimento, assim, muito grande. E ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe assim. Eu ninguém não sabia. divulga. Vou falar aqui, ó, não E sabia. as comunidades estão ali já brigando com isso faz tempo, né? Sim, que vai afetar a cidade inteira. Se acontecer um agora problema, você- todo mundo agora, ferra. exatamente. Oh, com Que nem o certeza. caso da Braskem em Maceió. Olha, Parece um monte de bairros. ele é... Agora eu não lembro o nome da cidade aí. Detroit? Bruxelas, não. Meu Deus. Alguém vai saber qual é essa cidade. É onde teve uma explosão. No Líbano, né? Beirute, acho. Beirute. É, pronto. Que saiu, é uma onda Isso, assim, explodindo. explodiu um terminal Então, do porto. dizem que se tiver um acidente desse, é Sim. não sei quantas vezes pior do que aquilo. É. Entendeu? Porque a concentração, que mais uma vez vem para a concentração. Então, é perigoso, mas a gente está acostumado com o perigo. Mas alguém tem que falar a verdade para a população. Olha, é perigoso até para a gente saber como vai ajudar Sim. para esse progresso chegar melhor. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que a comunidade, a cidade vai poder colaborar? Como é que as pessoas podem colaborar com esse desenvolvimento? Então, o que eles fazem? O porto está aí, se expandindo. Né? Ótimo, maravilha, que a gente quer mesmo o desenvolvimento, que todo mundo, mas de uma maneira equilibrada, não com essa coisa gananciosa. Eu tenho 1 milhão, eu vou ganhar 4 agora. E que se lasca os outros que estão lá, que deixa aqueles pobres que morram para lá. Não. Então, essa situação toda, o que é que faz com a pesca artesanal? Eles dragam, porque o calado tem que ficar maior, o pescador está pescando só lama. Se você vê o lamento dos pescadores, você vê assim, não é possível. E ninguém escuta. Ou então ninguém para dizer assim, olha, vamos dar atenção àqueles coitados ali, ou então vamos ali ver o que é que a gente pode fazer aquelas pessoas que têm tira sua economia, porque é a economia de uma cidade. Sim. A Vila dos Pescadores tem mais de 15 mil habitantes, você imagina. Aí vem essas operações, né? E a gente se sente realmente escudo. Mas escudo de quem? Para quem? Então, essas operações de escudo, como fizeram no Guarujá, em outros, respondendo agora a sua pergunta, a gente se sente assim, sabe? Por que não bota logo uma bomba atômica aqui e não acaba logo tudo? Porque vim com essas, sabe? Essas coisas como se a gente... Olha, a última operação que aconteceu agora... Mataram um cachorro na rua. Uma mãe de família que estava indo buscar seu filho na escola levou um tiro na barriga. Um senhor que estava indo comprar ração para o gato levou um tiro na perna. Um outro jovem que estava na rua foi preso. Eu não sei os detalhes todos, porque o que eu estou relatando é que a gente vivenciou ali. Mas o que a gente viu no Datena, porque... O senhor da Atena tem que vir na Vila dos Pescadores e conhecer a Vila dos Pescadores antes de falar mal daquelas pessoas que estão ali. Porque ali a gente tem engenheiro, a gente tem médico, a gente tem veterinário, a gente tem advogados. Pessoas humildes que estudaram com muita dureza. Pai de família que catando caranguejo, vendendo caranguejo na pista, formaram seus filhos. Tem algumas coisas que a gente não se orgulha? Tem. Mas a gente também tem pessoas que é muito mais, sabe, digna de que os da Atena da vida, que não vive
sabe, falando o que escuta falar, o que acha que deve falar. E, sabe, desmerecer uma população inteira como ele fez. Eu fiquei indignada, e como fico, eu defendo a minha comunidade, assim, com unhas e dentes, não é só porque eu tenho o melhor, não, é porque lá é melhor, as pessoas lá são autênticas, são as verdadeiras. Então, a gente vê, as pessoas, parece que é um projeto, sabe, como a Jéssica colocou, parece um projeto de destruição, de empurrar a gente, que todo mundo dizer, ali só tem coisa ruim. Não, vai conhecer. Ali a gente tem um projeto ambiental e cultural que, graças a Deus, ainda tem empresas como a Petrobras, que tem a responsabilidade social e essa preocupação, que abre seus editais e patrocinam, e incentivam, e ajudam a comunidade como a nossa. Esse projeto que a gente tem na Vila dos Pescadores, Como é que chama o chamado projeto? Pescadores de História, a gente está transformando vidas. Com crianças, a gente trabalha com crianças, a gente trabalha diretamente com 320 crianças, mas isso repercute 3 vezes mais o impacto positivo na vida dessas crianças. A gente tem aula de teatro, cinema, sabe, meio ambiente, e principalmente o pertencimento, para que eles se orgulhem, assim como eu me orgulho de dizer, eu moro na Vila dos Pescadores. Não é só porque eu trabalho lá, é porque realmente vale a pena morar num lugar onde você bate, tem gente, não é falso. Não é aquela coisa que o pessoal olha para você, ai meu Deus do céu, ela mora na Vila dos Pescadores. Não, lá se as pessoas disserem para você que gostam de você, gostam de você. Se disser que não gosta, é porque não gosta. Então lá você é livre e se sente livre, se sente acolhido. Lá a gente tem a melhor gastronomia. Qualquer boteco, qualquer lugar que você for, você é bem recebido e bem alimentado e comer, sabe? Isso é verdade. E você come bem à vontade, porque nordestino olha, principalmente pernambucano, ele é cabra sabe assim, arretado de bom. É muito bom. Então, a nossa comunidade só tem a melhor espécie. O melhor que os colonizadores deixaram, que são os negros, sabe? São as pessoas que estão lá, são as pessoas que realmente, sabe, são descendentes de luta, de guerreiros realmente. Então a gente tem dentro da Vila dos Pescadores uma diversidade. Só lógico que é um bairro grande e complexo. Como eu falei, tem pessoas que a gente olha assim, caramba, por que tu foi por esse caminho? Por que não vem por aqui? Mas a gente para e vê que faltou os órgãos competentes, faltou o Estado, sabe, pagar bem para um policial, não forjar um jovem. Não ir lá e dizer, ele atirou e vai lá, faz a balística, faz os exames na arma dele, da arma dele não saiu nenhum tiro. Faltou, sabe, o professor receber bem para poder educar bem as crianças que estão lá. Então, tem muita coisa que é o Estado que tem que fazer. Aí entra nós, essas velhas como eu, que diz assim, olha, vou pegar minha vida e dedicar para que meus filhos se orgulhem, meus filhos e meus netos se orgulhem de mim como eu me orgulhei de meu pai e me orgulho até hoje por ele ter lutado e dizer, você vai poder falar, eu não posso falar hoje, porque ele viveu no tempo de uma ditadura que muita gente acha que ditadura não existiu, mas existiu. Eu vivi esse tempo com meu pai. Eu tinha medo quando meu pai saía de casa, porque eu sabia algumas coisas que acontecia. Eu dizia, não vá, fica aqui com a gente. Ele dizia, não posso, eu tenho que ir. Que é para amanhã você poder ir. Você poder falar. Hoje eu não posso falar. Eu ler livro e tinha que queimar o livro, porque se eu não lesse muito rápido, ele não podia ficar com aquele livro porque era subversivo, porque tinha perseguições. Então, gente, hoje a gente tem, mais uma vez, muito obrigado mesmo de estar aqui, ter esse espaço de fala, que a gente pode falar, e quem está lá do outro lado pode, pelo menos, levantar a bunda da cadeira, sabe? Sair da sua zona de conforto e não ficar só com o dedinho no celular, dando cliquezinho para fake news, mas pelo menos se informar e saber a verdade, sabe? E procurar ser mais um agente transformador. Porque nessa vida, a gente não leva nada, a gente deixa. Então vamos deixar,
sabe? Vamos deixar coisas boas, vamos espalhar coisas boas. Nosso objetivo aqui é esse mesmo, dona Marli, é justamente fazer com que as pessoas se sintam protagonistas dos lugares onde elas vivem. Sim, porque é maravilhoso a gente está isso. falando assim, de muitas cidades brasileiras que geram muita riqueza. A gente está numa das regiões mais ricas do Brasil. Sim. E isso não significa distribuição de renda para todo mundo. A gente tem... mais uma aguinha para dona Marli aí, por favor, gente. A gente tem aqui uma desigualdade brutal. Então tem muita gente Desculpa, que fica defendendo... tá, gente? É que espirrou perto de mim, eu falo. Não, Aí mas já fico com quando a sede. gente fala da questão ambiental, a gente tem que também fazer esse paralelo com a questão do desenvolvimento, porque muita gente acha, não, tem que ficar, as coisas não tem que ser poluídas, Não. mas e o desenvolvimento? E a fome, né? Eu estive num programa de rádio esses dias, que a pessoa me perguntou sobre o petróleo na bacia na região do Amazonas, falando que, pô, mas o petróleo vai trazer desenvolvimento. Mas olha, a gente está vivendo aqui do lado do maior porto da América do Sul. Imagina quanta riqueza passa nesse porto e isso significa distribuição de riqueza? As pessoas estão vivendo em situações muito difíceis. A maioria das pessoas que vivem aqui estão marginalizadas. Então isso tem tudo a ver com a questão ambiental, né, Jéssica? Você que vai para essas comunidades, que vê as pessoas, como que você faz esse paralelo da questão ambiental com essa vulnerabilidade que as pessoas muitas vezes estão inseridas? Então, é bem complexo, né? Porque é isso, eu trabalho num projeto de pesquisa, eu atuo em 15 comunidades, e isso que a dona Marli e a Lud colocaram, de ir a campo, é muito importante. Eu acho que a gente pode falar de uma realidade a partir do momento, e falar, eu digo, não do ponto de vista como protagonista, né? Sim. Falar, relatar, né, sobre uma realidade, quando você vive minimamente aquilo, né? Nem que seja pisando ali para conhecer, né? Lá na vila eu tive oportunidade de ir, tudo isso que a dona Marli falou é muito verdade, as pessoas lá são maravilhosas, sempre fui muito bem recebida lá, assim como em outras comunidades também que eu trabalho. Mas é isso, se você não tá ali vivendo, você nunca vai entender. E quando a gente fala de vulnerabilidade, a vulnerabilidade ela abrange alguns aspectos, né? Então a gente fala de vulnerabilidade no sentido de o quanto as pessoas estão expostas aos riscos. A gente fala do meio ambiente, né? Da degradação do meio ambiente. E a gente fala de capacidade adaptativa também. Então existe o risco, a exposição ao risco e a capacidade. Né? Ali na vila a gente vê também muitas... como as pessoas conseguem se adaptar às realidades, né? Então, isso que ela colocou. Poxa, a gente tá ali... a gente tá acostumado com perigo, né? Foi isso que a frase que ela usou. Estamos acostumados com perigo. Isso não deveria ser recorrente. Isso não deveria acontecer. Ninguém deveria estar acostumado com perigo. Verdade. Né? Ninguém deveria estar exposto ao risco de uma cava subaquática. Né? Mas aí, como a gente não tem forças, né, para frear tudo isso, eu digo como pesquisadora e como... Posso interromper só um minuto? Claro. Só para completar, eu acho que a gente não tem que ter medo, sabe, do progresso, do desenvolvimento, muito menos de quem vem nos dar segurança. De quem deveria vir. Porque essas operações todas são bem-vindas. Venham todos, sabe? Botar ordem e de desenvolvimento e progresso dentro das comunidades. Mas não para nos meter medo. Porque meus netos tremem. A agressão é tão violenta, tão forte, que ela fica silenciosa, os seus resíduos que fica. A gente vê as pessoas ficando doentes mentalmente. Você não tem ideia o que aconteceu da última operação. A gente estava com uma média de umas 20 crianças, as crianças em desespero, para poder acalmar as crianças e dizer, não vai acontecer nada, fica tranquilo que está tudo bem, está tudo bem. Eu estava a ponto de descer e procurar saber quem era o responsável pelaquela operação, que a gente age dentro de um sobrado. O pavor que estavam as crianças. E a gente ensina as crianças que tem que ter ordem, que tem que ter segurança. Então, a segurança pública tem que ser uma segurança pública, não uma segurança para poucos. E a gente não tem que sentir medo quando entrar na comunidade. Então, eles têm que realmente rever como é que eles fazem essas operações. A benefício de quem que eles querem tanto, sabe, desmerecer as nossas comunidades. Como se a gente tem que sair dali e ser expulso, na violência. Não, querem a nossa área? Venha conversar, olha, a sua área é muito boa, a gente quer a área de vocês. Vamos tirar vocês aí, vamos estudar. Sejam honestos com eles mesmos. Não nos expulsando dessa forma. Porque a área lá é uma área que nós estamos num lugar privilegiado.
Entendeu? Então, realmente, desculpa, tá, Jéssica, te atrapalhar, ou pelo menos interromper a sua fala. Imagina. Mas é nesse sentido, sabe? Que as pessoas têm que vir, sabe? Mas realmente fazer jus àquilo. Porque a população não merece. A gente não estamos na escravidão. A gente não estamos sendo colonizados pelos... A gente já passamos essas etapas, essas fases. Então, eu acho que o Brasil, o nosso país, as nossas cidades, a gente tem tudo para ser um país, sabe, continuar sendo até um país em desenvolvimento e o melhor lugar, porque é onde a gente nasceu, é o país que a gente escolheu e a gente tem que cuidar dele. E vamos começar cuidando das nossas comunidades, das nossas ruas, sabe? Do nosso meio. É mais fácil até, né? É mais inteligente, né? Agora, Jéssica, eu queria que você voltasse e também queria colocar uma coisa na mesa que em 14 de agosto de 2023, Santos foi eleita a 26ª cidade mais sustentável do Brasil, né? E o Adriano fala uma coisa muito boa, né? Que a gente escolhe os rankings pelos quais a gente mede as cidades, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, né? De você, Jéssica, né? Pesquisando e estando no campo, né? Essa visão, assim, do nosso território e talvez de outros territórios da Baixada. Santos, né? Esses indicadores tem em várias cidades do Brasil. Exato. Então, como pode uma Mas cidade é ter... um ranking, né? A Braskem ganhou o prêmio de sustentabilidade. Então, assim, como que pode cidades e empresas ganharem esses títulos, sendo que tem problemas sérios, como essa questão da poluição, essa questão da violência que a dona Marli está trazendo? Como que isso é possível? Como que você vê isso? Então, voltando ao ponto da vulnerabilidade, né? De como a gente, sociedade, né, tá vulnerável, mas como as populações que estão ali na cara do perigo estão muito mais vulneráveis, muito, né? Estão muito mais expostas a todos os riscos de poluição, problemas respiratórios, tudo, né? Problema de saúde, problema de pele, a gente vê muito problema de pele aqui, principalmente com os pescadores também. E aí, como essas populações conseguem se adaptar, desenvolvem coisas assim, eu não posso mais, por exemplo, pescar aqui, então eu vou para outro lugar e aí, às vezes, até desenvolve uma outra arte de pesca que seja possível fazer naquele local. E aí, falando de Santos especificamente, né, com esses rankings todos, é muito incoerente, né? Você pensar em Santos como uma cidade 100%, nossa, tão sustentável assim, sendo que se você olhar para a zona noroeste de Santos, poxa, né? Ali, a própria zona noroeste de Santos, ela é fragmentada, né? A gente fala muito das diferenças da Ponta da Praia, por exemplo, e zona noroeste. Para contextualizar, a zona noroeste, para quem não é de Santos, é uma região mais empobrecida da cidade, e a Ponta da Praia é uma região mais rica. Mas É o não, primo pobre da cidade. Mas a ZN é uma das maiores regiões. Concentração de pessoas, exatamente. Né? Isso, a cidade é mais quebrada, populosas, entendeu? E tem santista que finge que ela não existe, né? E tem muito preconceito. Muito preconceito de pessoas que nunca nem pisaram na Zona Noroeste. Eu já morei na Zona Noroeste. E quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas como assim, né? E onde você morava lá? E aí, quando eu falo onde eu morei na Zona Noroeste, as pessoas falam, mas você morou no bairro bom da Zona Noroeste. Então, assim, pessoas que nunca nem pisaram ali, que nem sabem, né? Eu morei num local, realmente, uma rua que não alaga. Assim, é esse, né? Nossa, que luxo, né? Que luxo, uma rua que não alaga. E aí, se você ir um pouco para baixo, 3 quadras para trás de onde eu morava, a gente já tem a maior concentração de palafita, né? E ali, onde as pessoas não têm energia elétrica, né? Onde tudo é feito clandestinamente, a Defesa Civil não chega, né? Então, assim, é muito frustrante como pesquisadora estar nesses lugares, estar nas comunidades, né? Eu faço minhas críticas à academia, mas eu também me coloco, né? Afinal, eu sou pesquisadora, eu tô ali. Eu entendo também todos os empecilhos que a gente tem. É muito difícil você estudar também, chegar nas comunidades. Porque é isso, você é uma pessoa que é de fora, muitas vezes você não tem um incentivo para estar ali, né? Incentivo financeiro, eu digo. É muito difícil fazer as coisas sem financiamento, né? E aí, quando você chega num local desse, você vê tudo o que acontece, você fala, por onde eu começo?
São as populações que já estão sentindo os problemas Há muito tempo. E sabem muito mais do que a gente. Sim. Muito mais, muito. Eu falo que eu sempre aprendo. Todas as vezes que eu vou a campo e que eu converso com os pescadores, que eu faço as minhas pesquisas, desde a graduação, desde a faculdade que eu tava lá Impressionante, começando. né? Como a gente aprende todos os Eu dias, é sempre verdade. aprendo. Eu sempre aprendo, né? E uma das coisas que eu faço no meu trabalho é justamente isso, pegar o conhecimento ali das comunidades e comparar com conhecimento científico, né? Essa foi a minha primeira pesquisa, na verdade, com mudanças climáticas. E foi incrível, porque o que os pescadores relataram já acontecia há muito tempo e na literatura foi colocada coisa de 5 anos depois. Então, assim, por que a gente não tá junto? Né? Por que a gente não tá trabalhando juntos para isso? Para fazer ciência, né? A maioria da população já está vivenciando problemas, né? Já está sentindo na pele mudanças climáticas, Sim. questão da violência, questão da desigualdade. Agora, esses indicadores, e aí eu volto a falar, todo episódio eu vou falar a mesma coisa, porque precisa ser dito. A cidade é um balcão de negócios, é isso. Então, esses indicadores, eles vêm para aumentar o preço do metro quadrado das áreas privilegiadas. Porque, olha só, você está comprando um apartamento numa cidade que tem um índice de sustentabilidade enorme. O uma cidade, o IDH maravilhoso, de um país desenvolvido. E, assim, a maioria das pessoas não vive nessa situação e isso causa problemas para toda a cidade, porque a violência, ela não está descolada da realidade, não é verdade? Isso mostra que o fake news já existe em todos os lugares, né? Exato, a desinformação, ela é proposital. Então, eu fico muito puto quando as pessoas falam, não, porque são cidades sem planejamento. Quando essas questões são planejadas. Isso é planejado. Deixar as pessoas à margem é planejado. A gente tem riqueza suficiente nesse país para incluir as pessoas. Então, são decisões políticas, decisões econômicas que fazem com que as pessoas vivam às margens e vivam em situações muito difíceis sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista social. Então, tudo isso é pensado. Então, a gente tem que pensar a cidade para além não. A gente tem que pensar a cidade, em primeiro lugar, como o espaço da cidadania. Uma cidadania que ainda não existe no Brasil. Não existe cidadania aqui. Porque a cidade é um balcão de negócio. Tudo é mediado pelo mercado. Quando uma empresa se instala, né, dona Marley, o que eles pensam? Eles pensam como que a gente pode trazer um navio bomba para cá para ter mais lucro. E que se dane essa população mais empobrecida aqui. Porque isso aí é o desenvolvimento chegando. Então, a que preço, não é verdade? Exatamente. Então, Quem vai isso, lucrar né? isso? Mas você fez eu lembrar de um povoado, numa cidadezinha como você. Eu também sou muito curiosa, viajo às vezes que eu posso, né? Eu tenho muita família por todo quanto é lugar, então eu viajo sempre. Dona Marli mochileira. Muito bom. Então, eu vi uma cidadezinha agora recente. Na verdade, é um povoado chamado São Lourenço. Esse povoado, a economia desse povoado é formada por mulheres marisqueiras. Olha. Um povoado que, olha, não tem nada de desenvolvimento no sentido assim, qual é a renda que tem aqui nessa cidade, que é numa cidade goiana, não nome da cidade, lá no Pernambuco. Mas pensa num lugar organizadinho. Só que, com todo respeito aos homens, são as mulheres, tá? Mas eu ia fazer exatamente esse comentário. São as mulheres marisqueiras que organizam tudo. Aí agora, né, outros povoados, outras cidadezinhas vizinhas estão vendo isso. E elas tiram o sustento dela do marisco e do artesanato, da arte. Então elas fazem peças lindíssimas. E tem todo um círculo, sabe, da cultura delas. É um povoado quilombola, bem, sabe, de origem mesmo, lá dos índios. Lá tem as ruínas da escravidão. Tem muita história. É a história viva, você respira a história naquele lugar. Mas o que me chama a atenção, que eu quero deixar claro aqui, é o desenvolvimento de cidades, de lugares que a gente anda por aí e vê que não tem essa renda per capita, não tem tanto dinheiro assim, e o povo não sofre tanto. Exatamente. Agora, a gente está em Cubatão, numa cidade, por exemplo, que tem uma renda, que todo mundo diz que é uma renda legal para cada pessoa. Sim. E tem, sabe, é uma fartura tão grande de renda e é uma fartura de tudo, porque farta tudo para nós. Desde a segurança até a educação, a saúde, é muito complicado. Então, como a Jéssica colocou, a população acaba, sabe, se adaptando, a gente vive nessa metamorfose constante, sabe, se transformando e buscando, sabe, a criatividade das entranhas para dizer, vamos aqui, junta aqui 10 crianças,
20 crianças, vamos ver o que pode fazer. Porque, voltando, só para ilustrar, nesse projeto que a gente tem, social, a gente atende 320 crianças por etapa. Então, é 80, dá os 320. Então, termina aquele primeiro período de 80, aí a gente vai para o próximo. Então, aquelas 80 crianças que foi atendida no projeto, elas saem encantadas. E saem, sabe, multiplicando as ideias. Aí você vai fazer o quê com essas crianças? Aí elas mesmo acham a saída. Reuniu esses dias, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o ser humano é muito bom. É muito bom lidar com as pessoas. A gente montamos o cantinho da vovó, que é onde eles têm muita liberdade, porque eles vinham, eu digo, pode ficar. Aí botamos a almofada no chão, hein? E ali começa a conversar e saiu ideias. Então tá saindo um podcast que vai concorrer com vocês. Que legal. Não vai concorrer nada, a gente vai divulgar. Tá isso saindo aí. um podcast porque eles falam muito, e eles são dessa, né, dessa geração que podem, né, que sabem mexer em tudo. Sim. Aí eles mesmos estão fazendo, sabe, a alternativa para se desenvolver. Mas isso deveria ter vindo de quem? Do Estado, sabe, dos órgãos políticas públicos, públicas, das né? políticas públicas, dentro dessas comunidades, dentro dessa escola, para que essas crianças tivessem opção. Não de ali, vou ali fazer uma paradinha, e aquela paradinha ele para e se perde e não volta mais, não acha o caminho de volta. E é difícil para trazer de volta. A gente vive em cidades ricas onde o dinheiro não chega onde deveria chegar. Exatamente. O dinheiro é investido sempre nos mesmos lugares, não é? A gente vive numa cidade aqui que tem um parque que estava funcionando, né? O quebra-mar lá, que foi reformado com dinheiro que deveria ir para outros lugares. Tem lugares que não tem área de lazer, tem lugares que faltam coisas, na verdade. Tirando um pouco deixa eu só comentar um negócio que você comentou, dona Marli. Tirando um pouco essa coisa do local, quando a gente pensa na região, né? São Paulo tem 40% do PIB brasileiro, né? E o Silvio Meira, que, enfim, né, um pensador, é um cara de empreendedorismo e inovação, ele fala uma coisa que, para mim, dialoga muito com o que nós, acho que estamos falando aqui, né? Que a gente vai empilhando as coisas em São Paulo e Campinas, né? Especialmente do ponto de vista de empreendedorismo e tecnologia. E vai esquecendo que, no caso dos Estados Unidos, os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento Regional são acima de Atlanta, que eram regiões que estavam numa situação muito difícil, né? E o que a gente faz no Brasil? Ele fala o seguinte: a gente concentra ao invés de distribuir, exclui ao invés de incluir. Esquece que tem um país inteiro que provavelmente a violência da periferia de São Paulo é resultado da pobreza do resto do país. O crime organizado de São Paulo se alimenta da pobreza do resto do país. Então a gente fica achando, né, que às vezes é um problema de origem A, mas o problema é de origem B, é concentração, é aquela coisa do Sim. capitalismo extremamente desmedido, né, pensando só em dar lucro para o acionista e Sim. devolver nada para a comunidade, né? Na prática é isso. Ou quando devolve um pouquinho, né? Publiciza isso para fingir que é um negócio gigante, mas no fim das contas não é, né? Bem por aí, bem por aí. Ele dá o mínimo. Isso. Porque para nós, se eles derem um pingo, a gente não faz uma letra, a gente faz um texto todo. É isso aí. Então, quem está na periferia pode vir, dar suas mendiganças, assim, aquelas esmolinhas, que a gente pode dar os pingos para nós. Mas não pode, né? Senão a gente perpetua aquele ciclo de país horroroso, né? Sim. Onde a gente troca, né, Sim, ouro por espelhinho, né? Assim. Não deveria ser dessa forma, Uhum. né? Mas é assim que a gente se sente. Olha, uma outra questão que também tem a ver com o que a gente está discutindo, que eu também presenciei, que é uma coisa que foi bem noticiada, que foi os ataques dos tubarões no Nordeste, que se comentou muito enquanto o tubarão estava lá, né? Catando o pessoal na praia, né? E coitado do tubarão, né? Porque a culpa é dele, né? A culpa é dele. Coitado. E não se comentou, eu não vi, eu fiquei prestando atenção, não vi uma reportagem que falasse por que é que os tubarões estavam na praia. E a Jéssica sabe disso, que a gente estava conversando um dia sobre isso, essa questão dos tubarões. Sim, Então, Por quê? sim. Por que o Me tubarão disse está na praia? é a mesma coisa que eu descobri lá quando eu fui, porque eu fui, sou curiosa, fui saber. Eu fui lá onde é o habitat dos tubarões, quero saber. Então, Invadiram ali... a casa dos tubarão, por isso que os tubarão saíram de casa. Mas, quer dizer, me Sim, conta. ali em Recife a gente tem um grande problema, que é Sim. o Porto de Boa Viagem, né? O Porto ali impactou demais aquela região, demais. E aí o que acontece?
o tubarão é um predador, né? E aí, de vez em quando, ele vem pra costa, né? Ali mais próximo da praia. Pra quê? Pra se alimentar. Exato. Algumas espécies vêm para se alimentar e outras vêm para se reproduzir. Quando a presa do tubarão some do local que ele estava acostumado, ele vai para onde tem. E geralmente ali na costa, né, perto da praia, a gente tem espécies menores de peixes. Então eles vão para a costa para se alimentar. Então, assim, quando a gente tem um ambiente onde está degradado, as presas foram embora por conta muito da poluição do porto daquela cidade, né? Recife é altamente impactado, né, pelo porto. Então, existe um aumento de espécies de tubarão que vão para a costa para tentar se alimentar, né? Então, assim, esse é um dos principais motivos. E ali também tem a questão de que as duas espécies que ocorrem lá são espécies mais agressivas, que é o tubarão-tigre e o tubarão-cabeça chata. Então, tem esse porém também. Aqui, em Santos, por mais que a gente também tenha um ambiente impactado pelo porto... Vai desbloquear um trauma aqui, hein? Por mais que a gente também tenha uma região muito impactada pelo porto, as espécies de tubarão que ocorrem aqui não são as mesmas de lá. Sim. Então, a gente tem muito tubarão aqui, a gente tem uma diversidade imensa de tubarão. E sobre o tubarão atacar as pessoas, né, eu tenho um professor muito querido da minha universidade que ele fala que, ele usa uma frase que é muito verdade, que tubarão é quando ele come a gente e quando a gente come ele é cação. Porque cação é tubarão, tá, gente? Pois é. Então, muito bom. É isso, né? A gente fica muito impactado quando ouve, nossa, os tubarões que atacaram, né? Não atacaram, né, gente? Eles estão ali quietinhos no ambiente deles, né? Fazendo o que eles fazem, que eles são predadores. Eles não têm mão, então eles sentem com a boca, né? Eles fazem uma mordida, que a gente chama de mordida exploratória, né? Algumas espécies. Então, ele vai lá sentir. Muito raramente, né? Algum tubarão preda um ser humano, né? Houve um caso recentemente, mas esse é um caso isolado, que completamente aleatório, nunca tinha acontecido, nunca tinha sido registrado isso. E aconteceu no Egito, né? Mas foi único, né? Eu quero caso. muito trazer para esse podcast, Lúdia, a questão dos manguezais, porque a gente tem muito manguezal aqui. Deixa eu só dar minha versão. Sim. Ela deu uma versão científica, né? Eu vou dar a minha versão, tá, gente? Porque a minha versão de povo curioso, né? E de nordestina. Então, eu fiz uma viagem para o Nordeste recentemente, e eu digo, já que eu estou aqui, então eu vou me informar. Aí fui procurar saber mais sobre o tubarão. Né? Por que o tubarão estava atacando, o que estava acontecendo. Então, tem uma escola, chamada Escola Mangue, que também é um grupo de mulheres, que mulheres mulheres é maravilhoso, né? Então, mulheres, quando ela diz eu vou, ela vai. Mulheres, quando elas estão fazendo, ela vai e vai profundo. Então, essa escola é um grupo de mulheres que formaram essa Escola Mangue, que trabalha do terceiro setor. E tinha essa professora, tem algumas pessoas lá. E eu fui procurar saber a história do tubarão. E elas me falaram o seguinte: invadiram a casa dos tubarões com o Porto do Suape. O Porto de Suape, ele é um pouquinho mais da costa, passa Boa Viagem, Piedade, vai algumas praias, até chegar no Porto de Suape. Então, esse porto cresceu também, se expandiu. E desviaram, lá nessa expansão do porto, nesse desenvolvimento, algumas correntes marítimas. Então, os cardumes, porque o tubarão, disse que o tubarão, ele navega de acordo com a corrente, né, com as águas mornas e tal, não sei o quê. Tem a temperatura da água que é... Agora, me corrija se eu estiver errado, que você que é cientista. Que é pesquisadora, porque eu não sei se é água mais fria ou água mais quente. Eu acho que é mais quente. É tropical, né? Porque as águas das praias, elas são mais mornas, não são mais frias. Então, deve ser as águas quentes. Então, eles, pela corrente, como foi desviado, então, os cardumes não estavam entrando. Então, os tubarões começaram a ficar com fome. Sim. Não tinha comida. E eles começaram a procurar. Sim. Então, eles começaram a navegar de acordo com o ritmo da corrente, que foi desviado lá no porto. E eles encontravam nos banhistas alguma coisa similar com cardume. Todo mundo tomando banho, batendo na água, os cardumes. E atacava. Então, a gente conseguia ver tubarões mesmo distante, porque lá tem os arrecifes. Sim. Então, aqui não dá para passar, não. Mas a gente tinha essa preocupação deles não passarem.
Mas a gente viu as barbatanas do bicho voando. E Recife é uma cidade que tem essa relação com o porto, mas é uma cidade que tem uma relação forte com os manguezais, assim Também. como aqui Santos, Sim, né? sim, sim. Eu quero trazer uma coisa aqui, eu escrevi lá no Geopanoramas um post exatamente sobre isso, sobre a relação de Recife com os manguezais. E tem um escritor que eu admiro muito, que é o Josué de Castro. Ele escreveu um livro que chama Homens e Caranguejos, onde um dos textos é o seguinte: a história da urbanização do Brasil é uma história de batalha entre a classe dominante e os manguezais, que muitas vezes eram o único terreno disponível para a população migrante e empobrecida. O mangue é um camaradão, dá tudo: casa, comida, mocambo e caranguejo. Quando a senhora fala que você saiu da Vila Parise para ir para a Vila dos Pescadores, eu me lembrei muito desse trecho que eu escrevi, essa citação do Josué de Castro, porque a senhora vai procurar um terreno mais seguro para fugir. A senhora é uma refugiada ambiental, para fugir de um lugar muito contaminado para um lugar onde você encontrou maior qualidade ambiental, provavelmente alimento também, né? Com pescado, caranguejo. Sim, bem de acordo com e o mudou muito com a situação. Assim como mudou muito o Recife, aqui a região onde a senhora mora também mudou. Porque a senhora está falando, poxa, a gente não come mais caranguejo, tem poluição, tem a cava. Então, como que a senhora observa essa relação da cidade com os manguezais? Olha, a informação que eu tenho, cientificamente falando, também de alguém que realmente merece o crédito, 1 metro quadrado de mangue, ele é mais valioso do que 1 metro quadrado na 5ª Avenida lá dos States, do lugar mais caro do mundo. As Europa, que dizem que é o lugar mais, né, chique, tudo, tá? Que 1 metro quadrado lá é muito caro. 1 metro quadrado do mangue, lá pertinho da Vila dos Pescadores, que é o maior orgulho que eu sinto de estar ali perto do mangue. E um outro detalhe, o mangue, essa troca, sabe, dos carbonos, dos gases, aquelas coisas todas, cientificamente falando, é a explicação que eu, leiga, encontro. Porque você vai no mangue, você dá um passeio de barco pelo mangue, você volta leve, sabe, livre, cheio de amor para dar. Então eu falo que o mangue é afrodisíaco, porque você parece que troca todas as suas energias negativas, fica lá, e ele te devolve. Então a natureza, ela é realmente, ela é feminina, né? Ela é uma mãe mesmo. Sim. Porque faz isso, a gente vê isso todos os dias, todos os momentos. Essa renovação. Então, degradar, sabe? Não cuidar, destruir, eu acho que é o maior crime que a humanidade está fazendo com ela mesma. E a conta chega. A conta, as pessoas, não, vamos ali ganhar 1 milhão e aqueles pobres que fiquem. Mas isso repercute, isso vai chegar nas grandes cidades, sabe? Nos capitalistas que estão lá, que são tão pobres que tudo que eles têm é só dinheiro. E esquece desse detalhe, que ele tem que cuidar da sua base. Tem que cuidar. Então, quando a gente cuida do mangue, o mangue é exatamente isso que você falou. Ele te dá tudo, ele te dá casa, comida, diversão, bem-estar, e etc, coisa e tal, sabe? Então, dá tudo está no mangue. Então, a gente tem que cuidar do mangue, porque realmente o mangue é vida. Então, a gente vê, no Nordeste, de onde eu vim, o mangue é diferente um pouco. As qualidades de mangue lá, as folhinhas do mangue é menor, sabe? O caranguejo lá é menor do que o nosso. Mas ainda é mais saboroso do que o nosso, aqui, na região sudeste. E a gente ainda consegue ver, sabe? Nesse lugar que tem essa escola mangue, como você citou aí, é o que sobrou para os pobres, foi a área de manguezal. Então a gente tem lá uma cidade, um bairro inteiro, que hoje está sendo ainda, sabe, disputado, ainda o pessoal quer tirar a expansão imobiliária, porque agora ficou bonito, né? Tá tudo muito bonito. Então, para que esses pobres com essa riqueza toda aqui? Essa beleza não é para pobre. Que é um bairro chamado Brasília Teimosa. Sim. Esse bairro, ele se chama Brasília Teimosa porque ele foi erguido, construído, fundado, iniciado, junto com a Fundação de Brasília. Sim. Então, eles levantavam seus barracos, seus casebres, de noite, de manhã derrubavam. Aí eles iam fundar de novo. Aí alguém falou, tá parecendo
Brasília Teimosa, aquele povo teimoso e tal, não sei o quê, e ficou Brasília Teimosa, e até hoje é um bairro muito bonito, assim, uma costa linda, maravilhosa, só que é um bairro de periferia. É um bairro desordenado, é um bairro que não é muito, assim, não tem uma boa reputação. Porque as pessoas que estão lá não é condomínio fechado, porque o poder aquisitivo delas é diferente. São pessoas simples. Só que eles sofrem, sabe, uma coisa parecida com nós, conosco aqui na Baixada. Porque a área é uma área muito requisitada, é muito cobiçada. Então, o que é que eles fazem? Eles não dão estrutura nenhuma, fazem a mesma coisa que fazem com a gente. Porque ali o povo vai aguentar, vai viver ali sem água, sem luz, sem isso, sem aquilo, sem recurso. Então, como é que você vai ter recurso? Você vai ter que sair dali. Então, assim como Brasília é teimosa, a Vila dos Pescadores é teimosa. Então, a gente também está lutando para defender o nosso território. E, mais uma vez, eu falo desse espaço, porque a comunicação é tudo. As pessoas têm que se ligar, sabe? Tem que participar mais, tem que se envolver mais para saber a verdade. Porque um fio de macarrão, ele quebra com o dedo. Mas o pacote todo você tem que usar as duas mãos e olhe lá. Total. Então, a mesma coisa as pessoas. Uma voz como a minha falando é só uma voz. Sim. Que pode ser calada com um tiro, com uma topada que leva ali na frente. Mas todas as vozes juntas é mais difícil de se calar. Então, as pessoas têm que participar e falar e se defender. Porque quando você defende o seu próximo, você está se defendendo. Quando você levanta a mão da sua parceira, você está levantando a sua. Então, a gente tem que parar, sabe, um pouco do egoísmo nosso, do nosso ego. Não está acontecendo comigo, eu vou ficar. A gente precisa entender que nós não somos o único. A gente precisa, sabe, ter essa reflexão de comunidade, de cidade, de país, sabe? Então, E os símbolos que a gente escolhe também para representar o lugar que a gente vive, né, Luiz? exatamente. Eu acho muito estranho que a gente vive numa região onde o manguezal é tão importante Muito, e as muito. pessoas muitas vezes nem sabem que existe manguezal aqui, Não né, sabe. Jéssica? O E símbolo é a destrói, mureta, destrói. né? O símbolo é a mureta. O símbolo é a mureta, o símbolo é a praia. Qual a importância Uhum. dos manguezais para essa? Sim. Tem muitas cidades no Brasil que tem manguezal. Sim. As cidades não valorizam esses espaços e acham que é uma área para aterrar, que é uma área para aumentar a cidade. E a gente está Exatamente. falando de mudanças climáticas, de poluição. Sim. Qual a importância dos manguezais para as cidades? Então, eu queria falar justamente disso, Fala, né? amor. Quando Fala você... Eu só queria falar assim, cientificamente. a gente precisa fechar, porque vamos- talvez seja o episódio mais Exatamente. longo até hoje, hein? Vixe, Maria. A dona Marli, ela precisa voltar, Vamos porque eu tô vendo que a vamos gente... fechar com uma questão muito A importante para as gente cidades, nem, então. nem conversou direito É. com a dona Marli, porque ela parece ter tanta história. Verdade, E a Tem que biografia voltar, tem que dela, voltar. gente, tem várias biografias dela na internet. voltar. Leiam, procurem. Tem coisas muito legais sobre você. Então, eu falo pro pessoal se informar e eu não leio. Mas vamos fechar Vou com uma procurar questão muito saber. importante, então, que são os ambientes naturais. As cidades precisam valorizar os ambientes naturais. As Sim. cidades têm aterrado ecossistemas importantes. Então, qual é a importância, Jéssica, dos manguezais para as cidades? Então, eu vou começar, assim, primeiro a pergunta que você fez para a dona Marli, né, sobre qual a relação das cidades com os manguezais. O que eu vejo, estando, né, em comunidades, estando muito próximo do mangue, é que a relação da cidade com o mangue é completamente distante. O que eu vi e ouvi de quem mora na beira do mangue é que a cidade, né, as outras pessoas, os outros lugares da cidade, vêm para explorar e degradar. A gente vê muito iate passando, né? Passando colado ali na vegetação, né? Lembrando também, né, gente, que mangue é a vegetação do manguezal, né? Manguezal é o nome do ecossistema e o mangue é a vegetação que tem nesse lugar, né? Então, os iates passando ali, degradando toda a vegetação, né? Todo o mangue mesmo, né? Aquelas raízes, que a gente chama de raízes aéreas, né? Que ficam expostas. Quando o iate passa, né, as lanchas passam ali, a onda que faz aquilo ali destrói E quando tudo. não é o iate, é o carro. Porque em Recife, por exemplo, construíram a Via Mangue em cima do manguezal. Pois Então, é. quer dizer, tá passando um monte de coisa em cima do manguezal. E qual E é as a pessoas não repercussão têm. para a cidade disso? Então, as pessoas não têm essa consciência, né, de que esse é um dos ecossistemas mais importantes que a gente tem. Porque o manguezal, ele tá na transição, né? Ele tá no meio entre o mar e o estuário, né? Então, ele tem ali aquela água salobra. É um ambiente que é berçário de vida, né? Então, tem muitas espécies que vão ali para se reproduzir.
é um ambiente que tem muito nutriente no solo, né? Quando a gente fala do caranguejo, o caranguejo vivendo no mangue é de extrema importância, porque ele leva nutrientes também para o solo, né? Quando ele se intoca ali. Então, a gente tem vida, a gente tem alimento, oxigênio, né? Tudo que é produzido pela vegetação ali, como a dona Marli colocou, é um filtro natural, né? A gente fala que o mangue é uma barreira, né? Ele funciona como uma barreira por conta das raízes, né, que tem ali na vegetação. Então, assim, se não, o ecossistema mais importante que a gente tem, gente. Ele serve para tudo. E para fechar, né, assim, essa fala sobre a importância do manguezal nas nossas vidas, eu acho que é importante a gente entender, primeiro de tudo, quando a gente fala de meio ambiente, que nós, seres humanos, a gente não está dissociado do meio ambiente. Né? Tanto a ciência quanto as informações, né, que são passadas, divulgadas, em geral, tratam ecossistemas como lugares de populações de animais que vivem ali, vegetação e tal, mas esquecem que a gente também está incluído ali. Né? Eu trabalho muito com o conceito de sistemas socioecológicos, que é quando a gente junta o social com a ecologia, né? Não tem como dissociar. Então, quando a gente entender que a gente faz parte disso, que a gente não está fora, que não existe fora, a gente está junto, tudo que a gente faz no meio ambiente volta pra gente, e tudo que o ambiente pode oferecer pra gente vai ser limitado se a gente não cuidar, né? Então, assim, trago isso aí também como uma reflexão, né, pra gente entender isso, que nós estamos todos, né, no mesmo saco ali, né? A gente tá tudo junto, não tem como. Planeta 2, né? Exato, né? Não tem como se dissociar. Eu cuido do meio ambiente. Não, nós somos o meio ambiente também. Somos paisagens, como diz o a cidade não é um grande shopping center, a cidade está imersa no ecossistema. A gente faz parte da decoração, né? A gente exatamente. E o manguezal tá aí como protagonista dos ecossistemas, né? Pra mim é total, acho que esse é um assim. ponto muito legal pra gente fechar o episódio, Lúcia, porque a cidade não está... A cidade é um ambiente artificial, um ambiente construído pela humanidade, mas a cidade se relaciona com o ambiente natural. A cidade depende desse ambiente, depende dos seus ecossistemas. A cidade tem fauna, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, né, da fauna urbana. Então, quando a gente está falando de cidade aqui na Autenticidade, a gente está falando do protagonismo das pessoas, mas a gente também está falando do protagonismo da natureza, porque ela é a maior protagonista das cidades. E se a gente não considerar isso, nós estamos caminhando para o colapso. Essa é a mensagem final que eu quero deixar. Mas nós estamos, né? Sim. Talvez esse episódio não seja um dos mais otimistas, né? A gente tem bons exemplos, né? A gente sempre tem que destacar os bons exemplos. Eu vejo aqui a Marli como um grande exemplo. Mas a Jéssica fala que a gente está no momento de contenção de danos agora, que talvez a gente não esteja... Não é isso? Agora o problema maior já foi causado. A gente está trabalhando... Já está em crise. Já estamos em crise há muito tempo, agora a gente trabalha com redução de danos. Mas sim, temos bons exemplos. Né? Não, a gente tem bons exemplos, a gente sempre precisa olhar para eles, porque é isso que vai salvar a humanidade. Sim. São as pessoas que estão resistindo. Então, eu fico muito feliz, dona Marli, de você ter comparecido aqui, porque você é um dos grandes exemplos de resistência. Eu fiz questão que você estivesse aqui nesse podcast. Há muito tempo eu tenho falado de você. A gente precisa trazer a dona Marli, que é uma voz importante, não só para a nossa região, mas... Veja só, as pessoas estão ouvindo esse podcast, olha, uma pessoa que vive numa das cidades, que foi a cidade mais poluída do mundo. E o fato de você existir nessa realidade, resistir, buscar alternativas, para mim me dá uma inspiração muito grande. E a Jéssica também, uma pesquisadora que contra tudo e contra todos, né, vai às comunidades, pesquisa coisas importantes, porque essas comunidades têm resistido, como eu acabei de falar, e são essas comunidades que são ambientes de inovação na cidade. A gente fala muito de inovação na Autenticidades, e para mim a inovação está nas pessoas que estão inovando não por, muitas vezes, escolha, mas por necessidade. E essa inovação precisa ser aproveitada, né, Lúcia? Dona Marli, né, assim, se você olha a história dela, a maternidade é um impulso imenso para a inovação, né? A gente acabou não falando disso aqui, mas ela fundou também o Clube de Mães, né? Então, assim, ela contou a história. Ela vai ter que voltar. A Dona Marli já se sinta eu só queria convidada. fechar esse assunto do mangue, né? Só dizer mais uma coisa do mangue. O mangue, gente, é tão bom, tão maravilhoso, que por defender o mangue, eu estou indo realizar um sonho que eu já falei para minha amiga, a doutora, que está me levando para esse lugar, no outro lado do mundo.
Eu não sei nem onde é, gente, porque eu nunca saí do Brasil, mas estou indo. Qual é o nome do lugar? A gente está indo para Sevilha, na Espanha. Mas ela vai me levar para tirar uma foto embaixo da Torre Eiffel e eu quero que ela esteja iluminada. Muito bom, muito bom. Eu não sei se é perto, se é longe, como é que é, nem se vai dar Mas certo. é isso, dona Marli, a sua Dona voz Marli, tá nada é longe para você. Você já deixou isso claro aqui. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso graças ao Mangue, gente. Que é o Mangue que fez com que a gente recebesse esse convite para ir falar justamente disso, desses impactos do clima, dessas coisas todas. É um festival, é alguma coisa lá que está acontecendo lá, não que sei. deu essa oportunidade de você... Eu não sei nem direito o que é, mas eu vou. Como já dizia Chico Sainz, o mangue é insurreição, dona Marli. É justamente isso, né, Lud? Muito bom. Vamos fechar esse muito episódio, bom. então? Gente, aprendi Essa- muito hoje aqui. Muito obrigada. Obrigada novamente, Eu que Adriano, agradeço, Dona gente. Marli, Jéssica. Obrigado E a queria você pedir também. para você que está assistindo a gente aqui no Você tem Autenticidades. que olhar pra câmera do meio Essa agora. câmera do meio agora. Gusto, nosso produtor. legal, Muito obrigado, gente. Gusto e Amanda, também, aqui, nossa equipe dos bastidores. Exatamente. Você que segue a gente aqui, ou você que ainda não segue, começa a seguir. Não deixa de comentar aqui, né? Se você aprendeu alguma coisa nesse episódio, o que você percebeu, o que você sentiu, deixa seu like também e, principalmente, conteúdos como Autenticidades, nesse momento que a gente está, precisam muito do seu apoio para ganhar o mundo. Então, siga a gente no Instagram, manda esse episódio para alguém que você acha que pode se Seja interessar. protagonista nas redes sociais, divulgando conhecimento. gente. Exatamente. E olha para sua cidade, né, e vê o que você pode fazer hoje, né, para você se tornar um Sim. protagonista da cidade onde você vive, como a Dona Marli, como a Jéssica. Se você eu queria fazer só o último comentário aqui, se você for mulher, né, não se intimide, porque eu tenho certeza que essas duas aqui, né, para fazer o que elas fazem, passaram por muitos desafios de intimidação. Então você que é mulher também, você tem que lembrar que esse é o seu lugar, ser protagonista da cidade onde você vive. É isso, Adriano? É isso, não preciso falar mais nada. Falou tudo. Muito obrigado pela audiência, Obrigada. gente. Ele Até a fez um próxima. papel que todo homem precisa fazer, gente. Exatamente. Dizer, você está Ouvir. certa. Com certeza. No meio de Obrigada. 3 mulheres, ele vai se atrever. Falou, Obrigada, gente. pessoal. Até a Obrigada. próxima.